Então fala, meus camaradas, Gabriel Barros aqui, eu sou advogado. E hoje a gente vai debater sobre o CAF. Você sabe o que é o CAF? Vou dar uma explicada aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Primeiro, para não esquecer, por favor, pessoal, compartilhem, curtam, comentem, dê uma força aí que é para ajudar o camarada aqui nessa luta, nessa batalha de ideias aqui nas redes sociais, certo? Primeiro, o que é o CAF? CAF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, certo? É o seguinte, então, o CAF é um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, certo? Tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certo? Então, tem um regimento regido e estipulado, regimento interno, por uma portaria 343 de 2015. As sessões do CAF são compostas, cada uma, por 4 câmaras. As câmaras podem ser divididas em 2, e as turmas de julgamento são integradas por 8 conselheiros, sendo que 4 são representantes da Fazenda Nacional e 4 representantes dos contribuintes. Até então, assim, ficavam 8. E preste atenção aqui, porque esse debate é muito importante, certo, camaradas? Porque é o seguinte, é um debate que não está sendo colocado aí todo dia, mas que diz muito respeito também à forma e ao modelo econômico que a gente tem que tocar aí para tentar melhorar a vida da gente, da maioria aí dos brasileiros. O que acontece? Bolsonaro sancionou uma lei que extinguiu o voto de qualidade no CARF. O que é isso? A partir do que eu li aqui para vocês, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tinha uma conjuntura que, no caso, você tendo 8 conselheiros, quando havia um empate, você tinha o presidente que desempatava. Era o chamado voto de qualidade, um voto de Minerva. Então ele ia lá e desempatava, certo? E era alguém, no caso esse presidente, é alguém indicado do Ministério da Fazenda, certo? Do Ministério da Economia, da Fazenda. Então, era ele que desempatava a situação. Com a edição dessa lei aí por Bolsonaro, vou até pegar a lei aqui exatamente para saber qual é, Lei 13.988, certo? E com essa lei, em caso de empate, a lei é de 2020, e em caso de empate, o que acontecia? Era julgado em favor do contribuinte. Só que aí é que está, como eu li para vocês aqui, o CAF é um órgão administrativo, de instância superior. Portanto, a gente já vê aqui que esse contribuinte não é um contribuinte comum que tem uma demanda ali específica com o fisco, alguma situação, um impasse com o fisco. Não é a gente aqui com alguma coisa de imposto de renda, alguma coisa assim, não. A gente está falando de grandes empresas, inclusive de megas empresas que têm, mediante processos extremamente complexos, recorrem para ver seus tributos, seus impostos, de alguma forma poder fazer com que eles não sejam pagos, Não havia um tanto quanto legal, digamos assim, para sonegar. Porque a gente sabe que quem sonega mesmo, que faz a diferença no orçamento público, são os grandes empresários. Os burgueses, realmente. Os burgueses de fato, aqueles que dominam aí a cadeia produtiva, que tem o monopólio dos meios de produção. Então, esses burgueses, esse pessoal, não gosta de pagar imposto. Já se beneficiou muito com isenção tributária, isenção de impostos, sobretudo, mas querem mais. Então eles recorrem. Então assim, o CAF julga processos complexos. Então não é essa demanda mais simples aí, individual. Normalmente envolve grandes empresas. E é só a gente ver que no debate aí, são essas grandes empresas e grandes advogados também que se beneficiam de alguma forma com isso, que estão um tanto quanto descontentes com a MP que foi editada pelo governo Lula para voltar ao voto de qualidade no CAF. Isso é importante, porque a gente consegue arrecadar esse dinheiro que está mediante essa via um tanto quanto legal, de sonegar, porque deixava de arrecadar uma boa quantidade de dinheiro. Vou deixar aqui alguns links aqui que vocês podem ler para saber aí os montantes mais ou menos. Deixa eu ver aqui na matéria que tem: os empates passaram a ser decididos sempre em favor do contribuinte atuado. Só em 2022, 78% dos casos beneficiaram devedores comprovados e mais de 1 trilhão está para ser julgado. Estima-se a perda de 880 bilhões se não for aprovada a MP de 2023 agora de Lula. É o que eu vejo aqui, que eu vou deixar para vocês. Então é um embate também muito importante. A gente está vendo hoje aí a questão da taxa de juros, que também é um embate a ser travado, a ser perseguido. Mas tem esse embate também do CARF, certo? A gente não pode deixar para depois. É só ver também a luta de classes explicitada nessa situação.
onde o pequeno contribuinte sai perdendo, tem que pagar, normalmente nem recorre e tal, e o grande contribuinte deixa de contribuir, na verdade, porque não paga, e recorre e estava sendo beneficiado, tanto que a AGU, camaradas, que recorreu, o caso foi parar lá no Supremo, né, e tal, e a AGU levantou dados justamente de empresas que estavam sendo beneficiadas com isso. Então você tem dados que comprovam essa situação. A AGU levantou isso. Eu vou deixar aqui para vocês conferirem. Então, assim, é a luta de classe também explícita nesse contexto, no sentido de que grandes empresas deixam de pagar, e com isso, né, o orçamento acaba sendo modificado, atingido negativamente, né, enquanto o pequeno contribuinte está sempre a contribuir. Não tem esse direito aí das grandes empresas. Então foi mais uma forma que Bolsonaro fez, por isso que foi uma forma de governo liberal fascista, né, mas que tem essa camada liberal, neoliberal, sou mais específico aqui, né. Então, quer dizer, de governar para os ricos. Então foi isso que ele fez, quando ele bota a autonomia do Banco Central também, porque a questão decisiva da autonomia do Banco Central também reside sobre o fato de quem esse tipo de política, esse tipo de autonomia beneficia, a quem beneficia, e a gente sabe, beneficia setores rentistas, do mercado financeiro, grandes especuladores, esse pessoal, o pequeno investidor tal, não se beneficia com nada disso. Mesma coisa aqui, o pequeno, contribuinte médio, que contribui às empresas médias de pequeno porte ali também, não são beneficiados por no caso desse empate, de ser julgado então a favor do contribuinte. Não tem isso, porque são processos, porque até chegar no CARF, ter todo o julgamento, demanda uma complexidade muito maior. E que, portanto, normalmente são casos de grandes empresas. E essas grandes empresas, ao ver esse empate sendo julgado em seu favor, se beneficiavam deixando de pagar determinados impostos, determinados tributos. Com isso, o orçamento público também sendo vilipendiado, sendo prejudicado por conta desses interesses burgueses novamente, né? Que foi isso para quem Bolsonaro governou, para esses setores burgueses, do mercado financeiro, de especuladores, do agronegócio. Esse pessoal lucrou. O resto, a população, nós trabalhadores, não. Então é isso que está colocado num debate muito importante aí, porque quem financia, né, o Estado, quem é que realmente dá dinheiro ao Estado, somos nós, certo? A partir do nosso trabalho. Esse pessoal aí de grandes empresas, bilionários, veja o caso também do rombo das Americanas. Esse não, são sonegadores, desviam, tem processos na justiça trabalhista, que não querem pagar os direitos trabalhistas mais basilares, mais básicos dos seus trabalhadores. Alguns setores do agronegócio, grandes latifundiários, né, envolvidos com trabalho escravo. É isso. É isso que está acontecendo. Então a gente tem que estar sempre atento a esse debate. Beleza, camaradas? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é esse. Por favor, curtam, comentem e compartilhem. Esse é um debate fundamental também que a gente precisa travar e ficar atento. Beleza? A gente não pode deixar que só a gente, né, fique financiando o Estado, quando esses setores burgueses sempre se beneficiam com as suas falcatruas, certo? Então vamos ficar atentos a isso. Até a próxima, camaradas. Conto com o apoio de vocês.